ser aceitável. Olha só, gringos, veja só. Onde a gente imaginaria que aconteceria isso no maior país livre do mundo? Olha, It's embarrassing. olha que doideira. Ó, estou dentro do Capitólio. Já, Yep. ó, On it. polícia ali, ó. Hello everybody, gringos! Hoje eu tô aqui pra comentar com vocês, trocar uma ideia. Como população, né, como amigo, né, porque eu tenho muitos amigos aí que estão me seguindo, estão dando uma ajuda aí pro canal crescer. E nós vamos comentar hoje sobre a invasão do Capitólio. Gringos, nada legal, se podemos dizer assim, essa invasão, né? 150 mil pessoas é o que dizem que estavam nas ruas, né, que invadiram o Capitólio, se eu não me engano, acho que foi isso. E teve quebra-quebra, o negócio não foi bonito não. E o Capitólio é como se fosse o congresso deles aqui, né, o congresso americano. E, gringos, isso serve de alerta para as nossas autoridades no Brasil. Isso serve de alerta para nossas instituições. Eu estava pensando, analisando aqui que por que essa atitude foi tomada e aconteceu isso aqui nos Estados Unidos, que é totalmente assim, nós democratas, né, democratas no sentido de que queremos a democracia, não democratas esquerda não, né? Democratas que querem a democracia no nosso país. De forma livre, que as coisas aconteçam melhor, que você possa ter uma vida razoavelmente boa, que seus filhos, que você possa pensar num futuro para os seus filhos. E hoje aconteceu aqui por quê? Porque essa população de 150 mil pessoas, fora que se dizem hoje que a metade dos Estados Unidos, metade da população americana, não aceitam as eleições das urnas, porque entendem que houve ilegalidade. E todo esse quebra-quebra é por causa disso, porque as coisas não estão sendo transparentes. No mundo inteiro não está sendo transparente. Mas eu quero falar do Brasil. No Brasil, nós temos, vamos botar a justiça, o poder judiciário, essa instituição, justiça, que hoje ela está ferindo a Constituição na visão de muitos juristas, né? Mas na visão deles, eles não estão. E hoje nós vemos que o nosso STF, a nossa Suprema Corte, né, não generalizando, mas quase generalizando, eles não nos atendem. Os ministros do STF não atendem os anseios da população. Pelo contrário, o nosso STF, ele não respeita a instituição, o executivo, a presidência da república, não respeita o legislativo, mas até eu entendo que o legislativo ele não tem buscado respeito, porque ele mesmo se reporta ao STF para resolver suas ações, que era para ele resolver, né? Que era para ele resolver como que essas ações eram para ser resolvidas. Com debate na casa, com votação, mas eles decidem o seguinte: não, nós não vamos perder na votação. Nós vamos levar ao STF, porque o STF vai dar causa favorável pra gente, que a gente é da mesma patota. É isso que tem acontecido. E é exatamente por isso que quando você instiga essa situação, quando você causa essa situação, no coração da população, que essas coisas podem acontecer. Essas coisas que não devem acontecer, como aconteceu nos Estados Unidos hoje, essa invasão ao Congresso, elas acontecem. Por quê?
Aqui nos Estados Unidos a legislação deles é diferente. Mas mesmo assim, não atenderam os anseios da população que acreditam que a eleição foi fraudada. E aí não tomam as atitudes corretas de realmente investigar, de ver se realmente houve legalidade, se não houve, né? E aí a população que não aceita, acaba acontecendo isso, infelizmente. Não era para acontecer, mas acaba acontecendo isso. Então, Brasil, não vamos deixar que isso entre no nosso coração e aconteça a mesma coisa que aconteceu aqui. Nós temos uma maneira de mudar isso. A maneira de mudar isso é a gente votando certo. Mas isso aí já é falado, Zé Carlos, há 1 milhão de anos, que se a gente votar certo vai mudar. Mas é só assim. É só assim. Não adianta a gente quebrar as coisas, não adianta a gente invadir, não adianta. O que adianta é a gente se manifestar. Se manifestar nas ruas de forma legítima, né, com as nossas passeatas, mostrando para eles o que nós queremos. Se manifestando nas redes, porque hoje nós temos uma arma muito forte, que é a internet. E todo mundo hoje tem um celular e você pode fazer seu vídeo, abre a conta no YouTube, faz seu vídeo e começa a lançar na internet. Alguém vai ver. Você vai influenciar, no mínimo, a sua família. No mínimo, a sua família, ela vai ver seu vídeo. E ela vai começar a dar atenção àquilo. Né? A sua família ela vai começar a pensar um pouquinho sobre aquilo. Você jovem, você adolescente, você mais velho, mais experiente, vamos dizer assim, né? Você pode fazer isso. E nós precisamos fazer isso pelo Brasil, porque nós não devemos deixar que o Brasil chegue a essas vias de fato, que aconteça isso. Nós precisamos mudar. E mudar o quê? Nos manifestando e votando melhor, tirando, removendo esses caras da política brasileira. O que o Alcolumbre fez nessa semana, né, no seu último dia, creio, de presidente do Senado, foi... Aquilo é um tapa na cara do brasileiro. Aquilo é um tapa na nossa cara. O cara pega, arquiva todos os processos de impeachment contra os ministros do STF e muito mais outras coisas, fecha a gaveta, leva a chave para casa e ainda dá de presente de ano novo para os ministros ainda medalhas, consagrações. Vocês foram o máximo. É isso que ele disse. E quando ele faz isso, parece que ele faz em nome da população, porque uma população votou nesse cara. Quem foi? Eu não conheço mas uma população, pessoas votaram nesse cidadão para ele hoje ter uma cadeira no Senado da República Brasileira. E aí esse cara faz isso parecendo em nosso nome. Mas ele não faz isso em nosso nome porque ele não perguntou a ninguém se ele tinha que fazer isso. Pelo contrário, a manifestação popular, as pessoas na rua queriam que botassem as CPIs, queriam que colocassem os processos de impeachment em votação no Congresso. Mas ele fez o quê? Fechou a gaveta e levou a chave para casa. Os ministros do STF a todo momento invadem o poder executivo. Agora eles são presidentes. Temos 12 presidentes agora. Né? Os ministros mais o presidente eleito. Só que os ministros não foram eleitos por ninguém. Eles, pelo contrário, receberam uma confiança do presidente que foi eleito em agir em favor da população brasileira, em agir segundo a Constituição. Mas eles decidiram não fazer isso. Eles decidiram passar por cima de ordens executivas que ele não pode. Um ministro do STF, ele com uma canetada, sem ser eleito, sem nada, ele derrubou uma medida econômica do executivo. Ele derrubou a medida econômica do executivo. Ele não tem esse poder. Ou pelo menos não era para ele ter esse poder. Né? Ele impede que o presidente nomeie um diretor da Polícia Federal. Como assim?
Então, povo, nós temos que ficar atentos, nós temos que parar de acreditar nesses calhordas, governador que fecha a cidade sem comprovação científica nenhuma de lockdown, porque o lockdown não tem comprovação científica nenhuma. Ninguém mostrou pra gente comprovação científica. Qual comprovação? Não vi até hoje nenhuma. Mas os caras fecham a cidade, os caras viajam pra Miami pra passear e largam a população ao léu. Esses caras têm que ser removidos da política brasileira e nunca mais ganhar pra nada, nem pra síndico do prédio deles. É isso que nós devemos fazer. Esses caras não devem ganhar pra nada, eles não devem ter nenhum tipo de aspiração política, porque eles sabem o seguinte: se eu me candidatar pra alguma coisa, eu vou passar uma vergonha tão grande, que eu não vou nem me candidatar. É isso que esses caras têm que ter na mente. É isso que eles têm que... O Alcolumbre, o Dória. É isso que esses caras têm que ter na mente. Se eu me candidatar pra alguma coisa, eu vou passar vergonha. Esse é o único mandatozinho que eu vou exercer até acabar meus 4 anos aqui. Depois eu não vou ganhar mais pra nada. Esses caras não podem ter aspiração pior. Aspiração de ser presidente do Brasil. Esses caras não podem. Eles não podem acreditar nisso. Porque se eles acreditam nisso é porque tem alguém dando esperança pra eles. Então a gente tem que tirar a esperança desses caras de serem qualquer coisa na política brasileira. Vereador, senador, deputado federal, estadual. Esses caras têm que ser removidos da política brasileira. E a gente só faz isso votando, colocando pessoas novas. E se aquela pessoa nova entrar e fizer M, você tira ela no próximo mandato. Mas nós devemos fazer isso, porque a gente vai acertar. Uma hora a gente vai acertar nas pessoas. A gente acertou em muitas pessoas boas que entraram e outras que estavam lá dentro, mas estavam, vamos dizer assim, sufocadas pela quantidade de inimigos, de bandidos que tinham ali, né? Eles estavam sufocados, eles eram voz única. É igual o presidente. O presidente era voz única. 28 anos falando praticamente sozinho. Uma hora alguém ouviu ele. Uma hora a população começou a ouvir ele. Quando ele teve inteligência de ir pra rede, pra internet e tal, a população ouviu ele. E aí essas pessoas boas que estavam lá sufocadas, elas começaram a aparecer. Já eram senadores há muito tempo, já eram deputados há muito tempo, mas não conseguiam se expressar. Por quê? Porque estavam sufocadas. Mas elas apareceram e hoje a história já é diferente. Hoje a história já é diferente. Mas a gente precisa remover essas peças aí do mal, essas peças do mal, para que elas nunca mais apareçam na política brasileira, em lugar nenhum. Nos 4 cantos do Brasil, onde eles forem, na hora que puxar a ficha deles, minha amiga, aqui não vai dar pra você não. Independente se eles têm ficha limpa ou suja. Esses caras não devem aparecer mais na política brasileira. Esses caras que só atrapalham o país de crescer. Aí me vem o governador de São Paulo, junto com o prefeito. O governador de São Paulo aumenta os impostos dos produtores rurais, mais um monte de outro imposto de remédio, né? Tira o benefício das pessoas de mais velhas, de 65 anos, de andarem no ônibus gratuitamente. E o povo fica olhando. A gente não pode olhar não. Esses caras não podem nunca mais aparecer. Sabe por quê? Porque se você recebe hoje o dinheiro que você recebe, sei lá, 1.000, 2.000, ele não vai valer de nada, porque o imposto vai aumentar e você não vai ter poder de compra nenhum. Eu tô falando isso pra você porque eu tô aqui nesse país e eu sei como é que o seu poder de compra é. Quando você ganha 2.000, no caso dólares aqui, mas o seu poder de compra é muito bom. Você consegue ter uma vida digna. Você consegue ter seu carro, não por luxo não. Mas você consegue ter seu carro, sua esposa consegue ter o carro dela, seu filho também tem um carro. Por quê? Porque o seu dinheiro vale alguma coisa. Mas quando esse cara faz isso em meio à pandemia, ele tá falando o seguinte:
Eu não quero que vocês tenham poder de compra nenhum. Eu quero jogar a população brasileira na sarjeta. É isso que ele está falando. Quando o prefeito aumenta o salário dele e dos possíveis secretários, o cara deu um aumento, se eu não me engano, foi de 46%, sei lá, um troço absurdo desse assim. Como é que o cara faz o negócio dele? Ele mesmo dá um aumento para ele e os vereadores apoiam isso, mas claro que tinham interesse, porque eles podem ser possíveis secretários e o salário deles também vão aumentar, né? E aí fica por isso mesmo. Olha o tapa na cara da população brasileira. Isso não pode acontecer. A gente tem que tirar esses caras. Esse ano foi ano passado, né? Ano de eleição de prefeito em São Paulo e alguns outros estados que não teve muita opção. Então a população, eu até acredito que voltou de repente pelo menos pior, mas o menos pior já chegou fazendo M pra caramba. No estado de São Paulo, então, o menos pior já chegou fazendo caca. Já chegou aumentando o salário dele, do vice e dos possíveis secretários. Daqui, se eu não me engano, um ano ou dois, não sei, né? Vamos ter eleição para governador. Esses caras, esse João Dória, ele tem que ganhar mais pra nada. O Covas não ganha mais pra nada. O que tava disputando com o Covas, o Boulos, não tem que ganhar pra nada. Então, povo, vamos estar atentos. Esse aqui é um desabafo de um gringo em outro país, mas nós estamos atentos ao que acontece. E isso daqui é só um reflexo. O que aconteceu nos Estados Unidos hoje é um reflexo, é algo que a gente tem que pensar, é algo que a gente tem que analisar para não deixar que o nosso país aconteça a mesma coisa. Nós somos grandes, o Brasil é grande. E nós precisamos tornar ele dessa forma. Nós precisamos fazer que as pessoas olhem o Brasil como grande. Porque a sua população é uma população grande, é uma população honesta, uma população trabalhadora, uma população que corre atrás dos seus ideais. Então não vamos deixar que esses caras roubem nossos sonhos, as nossas esperanças. Nós vamos tirar e remover as esperanças dele no meio político de qualquer um deles que tem lutado, tem feito de tudo contra a população brasileira. Um abraço. See you later!